Boa noite, queridos. Olá, como vão? Tudo bem? Estamos aqui nessa noite para adorarmos ao Senhor, mas essa noite para nós engrandecermos aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Estamos neste momento entrando no seu lar através desse culto online, com oração com propósito, para que nós venhamos ser cheios de fé, cheios da presença de Deus em nossas vidas, que a nossa fé seja fortalecida neste momento. E nós iremos logo mais fazer uma oração de fortalecimento, para que a minha e a tua fé, a cada dia que passa, ela possa ser firme, forte e operante. Independentemente de situação que vivemos, do momento em que estamos vivendo, seja bom ou seja ruim, que a nossa fé ela possa a cada dia que passa crescer. Uma fé que ela não vai cair, uma fé que não vai diminuir, uma fé que não vai esmorecer,
mas que a cada dia que passa ela possa ser firmada através da palavra do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós ouvimos a sua palavra, nós estamos criando raízes profundas, para que quando vier os ventos, a árvore lá não vai cair, porque as suas raízes são profundas. E que eu e você sejamos que nem as palmeiras, que elas crescem para baixo como crescem para cima, e as suas raízes vão se firmando na terra, para que acima da terra elas não sejam destruídas, não sejam derrubadas. Muitas vezes se abalam, mas elas permanecem, porque elas têm um firme fundamento. Jesus falou que todo aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, Jesus falou que vai comparar a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, que vem a chuva, o vento, as torrentes batem contra aquela casa, ela não cai, porque ela está firmada na rocha. E também ele compara aquele que ouve as palavras e não põe em prática, aquele homem que constrói sua casa sobre a areia. Vem as mesmas chuvas, os ventos batem contra aquela casa e derruba, porque ela estava firmada na areia. Então a nossa vida ela tem que estar firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Essa rocha que ela não pode ser destruída. Esta rocha que não pode ser abalada. E nessa noite eu quero falar sobre esta rocha que é o Senhor Jesus. Esta Senhor Jesus que nos fortalece e que nos leva a transpor barreiras. Quer ser um vencedor, queridos? Quer ser um vencedor, queridas? É a fé que vai nos levar e mais além. Que a fé vai nos fazer ser melhor do que antes. A cada dia que passa, nós temos que subir um nível mais alto. Não permanecer na mesma posição, mas estar crescendo para podermos testemunhar daquilo que Jesus tem feito, daquilo que Jesus já fez e daquilo que Ele ainda vai fazer. Sua palavra diz que Ele é fiel. E a obra que Ele começou na minha e na tua vida, Ele é fiel para completar. Tenha certeza nessa noite que a obra que Ele começou em nós, Ele é fiel para completar. Amém, queridos? Eu quero deixar uma palavra de Deus para nós essa noite, que está lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo, nós vamos ler do 22 em diante, que fala sobre que Jesus andou sobre as águas, que Jesus andou sobre a superfície das águas e ali operou os seus sinais e grandes maravilhas na vida dos discípulos, algo que Jesus ensinou a eles e quer ensinar a nós nessa noite. Acompanha comigo o texto que diz assim, a partir do versículo 22. Logo, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Da quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Jesus disse imediatamente a eles: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele
disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Essa é uma história muito conhecida nossa, que nós aprendemos, já ouvimos muitas vezes esse tema, mas cada vez que nós falamos dele e ouvimos ele, e quando esse tema entra no nosso coração, sempre vai fazer algo novo. E aqui eu quero deixar uma palavra para nós nessa noite, é superando as tempestades. O versículo 22 diz que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar para o outro lado. E interessante que Jesus não foi com eles no barco. Jesus pede para que seus discípulos entrem e vão navegando, mas Jesus ficou, ainda depois de despedir a multidão, ficou à parte para orar e buscar a presença do Senhor, né? Mas o que é superar tempestades? Superar é transpor, é ser superior. A tempestade, muitas vezes, ela representa uma luta, uma adversidade, uma tribulação na vida de alguém. E nós aprendemos que sempre teremos que superar as adversidades que vêm em nossas vidas. E geralmente, essas tempestades que nós vivemos, ela vem no momento em que nós menos estamos esperando. Navegando no mar, eles não esperavam talvez que aquela tempestade viesse, mas no momento que menos esperavam, ela veio. E nós entendemos que quando ela vier, nós temos que enfrentar, se nós quisermos ser vencedores. Precisamos aprender como lidar quando elas chegam. Eu e você precisamos aprender a lidar quando as tempestades vêm em nossas vidas. Então nessa noite nós vamos aprender aqui juntos, queridos, alguns passos para nós vencermos a tempestade. Como lidar as tempestades, como superar elas. Talvez a tempestade na sua vida seja algum problema financeiro, ou alguma doença, ou a situação que nós estamos nos encontrando neste momento. Mas eu quero te dizer nessa noite que aquele que crê no Senhor Jesus, ele é salvo. Aquele que crê no Senhor Jesus, ele está protegido. Aquele que crê no Senhor Jesus, ele não vai perecer. Jesus não deixou Pedro perecer, e ele não deixará eu e você perecer também. Como superar as tempestades? Primeira coisa que nós precisamos fazer para enfrentar e superar as tempestades da vida é continuar confiando em Deus. Continue confiando no Senhor, mesmo que tudo seja adverso. Continue de todo o teu coração, perseverando e confiando nele. Confia no Senhor. O versículo 22 de Mateus 14 diz que Jesus fala para eles entrarem naquele barco e irem para o outro lado. Jesus estava dando ali uma direção para eles, estava direcionando eles, dando uma diretriz para a vida dos seus seguidores. Olha, vocês entrem no barco e vão, e naveguem, vão para o outro lado. Quem sabe Jesus tenha dito para eles: vocês vão ir na frente, depois eu alcanço vocês, pois a gente se encontra lá do outro lado, vocês vão. Então aqui nós entendemos que os discípulos confiaram em Jesus Cristo quando ele lançou aquela palavra. E eles estavam então atravessando este mar em obediência à palavra. Aquela oportunidade em que eles não pegaram nada de peixe, Jesus falou para Simão Pedro: entra no barco e vamos mais ao fundo. E eles disseram: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada.
Ali, agora o Senhor manda que eles vão mais ao fundo, e agora vocês lancem a rede. O que Pedro falou? Senhor, sobre a tua palavra, nós lançaremos a rede. Eles fizeram isso por sinal de obediência ao Senhor. Porque no mundo físico, era o contrário para eles. Eles não apanharam nada. Mas no mundo espiritual, eles creram na palavra do Senhor e lançaram as redes, e muitos peixes vieram, e eles pegaram, e a alegria foi tremenda. Então aqui, para nós superarmos as tempestades, a primeira coisa que nós temos que fazer é estar sempre confiando em Deus, sempre confiar no Senhor. Nós precisamos entender que as tempestades, elas fazem parte da nossa vida, ela faz parte. Não tem como nós fugir disso. Ela vai fazer parte todos os dias das nossas vidas. Só que nós precisamos enfrentar elas, se nós quisermos ser vitoriosos, né? Precisamos enfrentar elas. E elas são necessárias para quê? Para o nosso crescimento espiritual. E aquele momento que aqueles homens viveram foi para crescimento espiritual da vida deles. E o final do texto diz ali, ó, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Versículo 33. Os que estavam no barco, os discípulos que estavam no barco, as pessoas que estavam no barco, o adoraram e disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, confiar no Senhor é a primeira coisa que eu e você precisamos fazer. Não perca a tua confiança, queridos. Não perca a tua confiança naquilo que você coloca firmemente no teu coração para vencer. Não perca nunca, não perca a esperança. Nós parece que estamos vivendo meio isolados, querendo reunir a igreja, querendo reunir os queridos, mas nós não podemos no momento, e nós nos preocupamos com a vida de cada um de vocês, ovelhas do rebanho do Senhor, porque queremos que cada um de vocês possam estar bem espiritualmente, e que vocês não estão sozinhos. Haverá sempre alguém que está amparando vocês, e nós queremos que Deus possa estar abençoando a tua vida. E eu lanço essa palavra sobre a tua vida nesse momento. Confia em Deus, queridos. Continue confiando no Senhor. Não desanima. Não faça as coisas erradas. Não parte para outras coisas, mas fica firme no propósito que você foi chamado pelo Senhor para servir a Ele. Porque as tempestades vão passar, o sol virá e um dia bonito nascerá. A segunda coisa que nós precisamos fazer, nós não podemos nos desesperar. Se a primeira coisa é eu confiar em Deus, então eu não posso me desesperar. Eu tenho que confiar no Senhor. O versículo 24 de Mateus 14 diz assim, ó: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na vigília, na quarta vigília, lá pela meia-noite, então o Senhor se dirige a eles, fazendo o quê? Andando sobre o mar. E Jesus veio trazer naquele momento ali tranquilidade na vida deles. Jesus veio para acalmar uma situação que se formou naquele momento. Então nós não podemos nos desesperar. Se você tem uma palavra lançada por Deus, se eu e você temos uma promessa de Deus, não se desespere. Não se desespere, nada vai lhes faltar. Marta e Maria, quando o seu irmão Lázaro havia morrido, Jesus chegou depois de 4 dias até a casa deles. E eles estavam naquele momento tristes, estavam naquele momento preocupados. E agora, o que será? Mas Jesus veio para trazer tranquilidade sobre a vida deles. Jesus veio para trazer sobre aquela família a sua palavra e dizer que eu vou
ressuscitar Lázaro. Jesus veio trazer tranquilidade para cada um deles. Os discípulos então ficaram desesperados com a tempestade, ao ponto de achar que Jesus era um fantasma. Eles começaram a gritar de medo quando viram Jesus vindo. É um fantasma. E quando enfrentamos adversidades, nós temos que manter a calma. A situação vem, nós devemos parar, pensar, analisar, orar, confiar no Senhor e buscar a solução para aquele momento. Porque o desespero, a angústia, as provas, muitas vezes, elas tiram realmente a nossa tranquilidade. Tiram, muitas vezes, querem roubar a nossa paz. Mas quando nós dissermos e determinarmos, isso não vai acontecer, porque eu não vou permitir, porque o Senhor está comigo, aí vai nos dar vitória. Mas se nós permitirmos que essas situações, o desespero entre nós vamos acabar tomando decisões erradas. Não se desespere. Espere no Senhor. O Salmo 121, aqui fala do autor desconhecido deste salmo, que é um cântico, e ele diz: eleva os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? E a resposta mesmo vem na mesma palavra: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então o nosso socorro não vem dos montes. O nosso socorro não vem das coisas. O nosso socorro vem do Senhor. O meu e o teu socorro vem de Deus, que criou os montes, que criou as coisas, que as circunstâncias existem. Então o nosso socorro vai vir somente dele. Mas como manter a calma quando chega uma tempestade? A terceira coisa que nós precisamos observar é entregar o controle da situação a Jesus Cristo. Entregue o controle da situação a Jesus Cristo. Entrega a Ele. Deixa Ele tomar a direção da tua vida. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o vento. Não te atenta com o vento. Entregue as circunstâncias ao Senhor Jesus. O versículo 27 diz assim, porém, lhes falou algo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus fala para os seus discípulos, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Mas olha o que Pedro fala no versículo 28. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, salva-me, Senhor. Então, Pedro, com a sua autoridade, e entendemos que Pedro, entre os discípulos, ele era o mais enérgico, e que talvez tomava muitas decisões, e que ele sempre falava mais, ele então diz para o Senhor, Senhor, se és tu, manda-me eu ir ter contigo. Porque estava todo mundo com medo. E Jesus fala, vem, desce do barco e venha até a mim. Então ele desce daquele barco e ele vai caminhando sobre as águas. A Bíblia diz que ele caminhou sobre as águas. Enquanto ele não olhava para os ventos, enquanto ele não olhava para as circunstâncias, enquanto ele olhava com seus olhos fitos em Jesus, ele estava indo bem. Talvez tivesse a poucos metros de dar as mãos para o mestre. Mas quando os seus olhos se desviaram e ele começou a olhar as circunstâncias, o frio, o vento, a forte onda agitada, a Bíblia diz que ele então começa a afundar. Entregue o controle da situação a Jesus e não olhe para as circunstâncias. Entregar o controle da situação a Ele, queridos, é olhar para o Senhor. Não olhe para os lados, eu olho para o Senhor, eu não olho para as circunstâncias. Então, quando eu entrego tudo ao Senhor, Pedro, ele entregou realmente as circunstâncias para o Senhor até um certo momento. Porque quando ele pisa na água, ele está entregando ao Senhor a situação, ele vai andando sobre as águas, mas
quando ele começa a olhar para as circunstâncias, aí ele começa a afundar. O texto diz que Pedro, sentindo um vento forte, ele teve medo e começou a afundar. Nunca podemos deixar que as circunstâncias, queridos, nos fazem deixar de olhar para Jesus. Nunca deixe que nenhum tipo de circunstâncias adversas na sua vida te faça deixar de olhar para o Senhor. Não tire os seus olhos dele, no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor, ele é a nossa esperança. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, bem presente no dia da angústia, o Salmo fala. Ele é o meu rochedo, a quem eu temerei? O Senhor é o meu Deus forte, a quem eu vou recear? Então, se Deus é a minha fortaleza, o meu refúgio, aquele em quem eu confio, então os meus olhos estarão postos nele. Se os teus olhos estiverem postos no Senhor, certamente você será vitorioso. E a quarta coisa que nós precisamos fazer para vencermos as tempestades é aprender a depender de Deus. Você tem dependido de Deus em tudo na sua vida? Ou coisas que você acha que pode fazer sozinho, Deus não vai precisar fazer? Coisas que talvez você ache que não, Deus não precisa fazer isso. Tudo na minha vida eu coloco Deus, para que Ele vá comigo. Deus me dá inteligência, Deus me dá capacidade para fazer as coisas, mas eu preciso da sua bênção. Eu preciso da sua palavra. Eu preciso da sua orientação para poder vencer. Então a quarta coisa é aprender, a depender de Deus. O versículo 31 diz assim: e logo Jesus, estendendo as mãos, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aqui nós vemos então que se Pedro tivesse aprendido a depender totalmente de Deus, ele não teria duvidado em momento algum, ele teria chegado até Jesus e quem sabe os dois até abraçados entrando de volta para o barco. Mas Jesus teve que estender suas mãos, porque Pedro estava afundando, e puxar ele para cima, e levou ele para dentro do barco e depois disse: homem de pequena fé, por que tu duvidou? Jesus estava lançando uma palavra ali. Aprenda a ser dependente de mim. Assim como Jesus era dependente do Pai. Então nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus, Imediatamente Jesus estende suas mãos e segura ele. Enquanto confiarmos e enquanto nós dependemos de Jesus, ele nunca vai nos deixar afundar. Eu quero encerrar essa palavra nessa noite e te dizer que se nós tomarmos essas posições nas nossas vidas, você pode ter certeza, queridos, que a sua vida será abençoada e que você vai vencer em nome de Jesus. O que é que realmente você precisa para depender de Deus? O que é que realmente no teu coração você está precisando entender para poder confiar no Senhor? A palavra de Deus fala no Salmo 37, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo mais fará. Entrega o teu caminho ao Senhor nessa noite e Deus te dará vitória. Eu quero fazer uma oração nesse momento e Deus vai abençoar a tua vida, queridos. Você que está nos ouvindo nesse momento, no nosso culto online desta quarta-feira, a oração com propósito e a nossa oração nessa noite é para Deus estar dando vitória para a sua vida. Deus está dando cura, Deus está provendo tudo aquilo que é necessário. Deus está agindo em teu favor, no favor da tua casa, no favor dos teus filhos, nas tuas finanças, na tua vida com Deus. Deus quer restaurar todas as coisas na tua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos no momento. Nós vamos estar orando junto. Aí de onde você está, se você puder fechar os teus olhos, nós vamos fazer agora nesse momento a oração da concordância. A sua palavra diz que tudo aquilo que nós concordarmos aqui na terra seria concordado no céu, e ele é concordado no céu também. Nós ligamos aqui na terra e é ligado nos céus. Pai, em nome de Jesus,
nós colocamos diante da tua presença neste momento, Senhor. A vida dos teus filhos, Senhor. A vida, Senhor, da nossos amados que estão nos ouvindo nessa noite, nossos queridos que estão ouvindo a tua palavra agora, Senhor Jesus. Abençoa a vida de cada um deles e que essa noite seja uma noite especial para eles, Senhor. Que a tua presença, o teu amor, a tua graça que é derramada sobre as suas vidas, Pai, em nome de Jesus, seja cada vez mais abundante, Senhor. Que nós possamos aprender a confiar no Senhor. Que os nossos olhos não venham a se desviar de Ti, Senhor. E que nós possamos, meu Deus, aprender a depender do Senhor todos os dias das nossas vidas. Que nós possamos aprender a entregar todo o controle da situação ao Senhor e nunca olhar para as circunstâncias. Pai, em nome de Jesus nessa noite, sabemos que as tempestades vêm e vão, mas quando elas vêm, Senhor, nós sabemos também que nós vamos esperar no Senhor e o Senhor vai nos dar o refrigério, o Senhor vai nos dar a vitória. Então eu oro e eu abençoo a vida de cada um que está assistindo nessa noite, participando, sejam curados, sejam libertos, renovados nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Todos os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos não sejam tirados por os problemas que têm se levantado sobre a vida deles, mas que possam mantê-los firmes, meu Pai, em nome de Jesus. Que sonhos e projetos não venham morrer, mas eles possam continuar vivos, possam continuar firmes, meu Deus, porque sabemos que é o Senhor que vai dar o cumprimento da palavra. Por isso eu abençoo a cada um nessa noite, Pai, em nome de Jesus, e recebam essa palavra, que estão vencendo todas as tempestades em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você possa ser abençoado poderosamente em nome de Jesus. Amém? Fica na bênção com essa palavra em nome de Jesus. E a sua vida, ela nunca mais será a mesma. Queridos, eu tenho um direcionamento para cada um dos irmãos, principalmente os irmãos que são membros da nossa IEQ 99, é que domingo agora nós vamos realizar a Santa Ceia na igreja. Não aglomeração de pessoas, mas nós iremos estar com a igreja aberta das 8 da manhã até as 11 da manhã. A igreja vai estar aberta e nós vamos servir o pão e o suco. Nós vamos consagrar e os irmãos escolhem um horário desses para você ir até a igreja e receber o pão e o suco já abençoado. Você vai tomar a Santa Ceia e depois você vai poder retornar para a sua casa. Amém? Mas quando você vier, se você puder, traga o seu quilo do amor. Hoje nós já estávamos de manhã na igreja, já recebemos alguns quilos que algumas pessoas já vieram trazer. E se você pode trazer, traga domingo pela manhã. Você também que já quer consagrar o seu dízimo, a sua oferta, traga, nós vamos estar abençoando também em nome de Jesus. Então não esqueça, queridos, domingo agora, Santa Ceia, você escolhe um horário entre as 8 até as 11 horas, venha, recebe o pão e o suco, toma, nós oramos ali e você volta para o teu lar abençoado em nome de Jesus. Amém, queridos? Então fique na bênção, fique no amor, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e tenha uma noite abençoada e uma quinta e uma sexta e um final de semana abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe, um beijo no coração de cada um e até a próxima em nome de Jesus.